Boa tarde a todos. Que esse momento possa ser um momento de paz. Por isso eu convido a todos que coloquem o pensamento na liberdade, na tranquilidade e na fé. Para que o Pai, que tudo vê e tudo sabe, possa penetrar o nosso interior, lavando as nossas células perispirituais. Porque precisamos de Ti, Senhor. Para colocar no nosso caminhar a tranquilidade necessária para cumprirmos as nossas obrigações. Queremos Te agradecer também por permitir que aqui estejamos e que possamos estar neste momento do jeito que estamos. Para poder Te agradecer pela chuva, pelo inverno, podermos Te agradecer pelos companheiros que temos ao nosso redor, pela alimentação, pelo copo d'água que tomamos todo dia, pelos nossos familiares e pelo contexto total da nossa vida. Como é bonita a nossa vida, Pai. Como é tranquila, objetiva a nossa vida, a vida que Tu nos deste, para podermos engrandecer-nos, para podermos evoluir, Senhor. Muito obrigado por tudo. Porque tudo isto que estamos fazendo é em Teu nome, Pai, e não no nosso. Que assim seja. Então, boa tarde a todos. Que alegria nós estarmos novamente reunidos na nossa casa de oração. Então, que a paz de Jesus esteja com todos nós e que os benfeitores espirituais possam me inspirar também. Então, o nosso singela reflexão para que todos nós juntos possamos pensar um pouquinho mais é do livro Opinião Espírita, redigido por 2 médiuns e ditado por 2 espíritos, Emmanuel e André Luiz. Então, a nossa reflexão é do capítulo 11, que nos diz: ante o próximo mais próximo. E quem será, queridos irmãos, esse nosso ante o próximo mais próximo? Que às vezes a gente sabe que quando reencarnamos, os nossos encontros são todos encontros para nós crescermos. Muitas vezes a gente quer negar esses encontros que nós temos, mas nós temos que passar por eles, pois através dos diferentes, através daquela pessoa às vezes que nos magoa, aquela pessoa que nos fere, essa é a que vai nos ensinar, porque nós que vamos ter que nos transformar. O inverno é um tempo de recolhimento. Como a gente se sente todas essas semanas com esse clima tão fechado, que a gente não vê o sol. Então, quando nós nos lembramos que o inverno é um tempo de se recolher, como as árvores, como as flores, as sementes, que elas passam o inverno toda reclusa, não é? Para quando vier a primavera, vir aquela brotação tão linda, tudo floresce. Mas foi preciso o inverno para que elas tivessem mais energia.
Então, queridos irmãos, para nós passarmos este inverno, que pelo que estamos vendo, vai ser muito cinza, mais do que nunca, nós temos juntos de nós o Evangelho, as lições de Mestre Jesus, a nos confortar, ouvirmos músicas suaves, não é? As músicas clássicas, os grandes mestres Mozart, Beethoven, criaram sinfonias que foram inspiradas antes no plano espiritual e depois eles criaram aqui essas sinfonias que passam séculos e quando nós as ouvimos, o nosso espírito vibra melhor, porque é uma música que fala do amor, que fala de paz, que fala de valores. Então, as músicas também no inverno, elas nos fortalecem. E é o nosso aconchego de transformar o nosso lar, um lar que imita a luz. Então, quando nós temos lá presente no nosso lar, lembrando as mensagens de Jesus, aquelas passagens, nós nos ligamos com quem? Com a egrégora de Mestre Jesus, que Jesus é aquele nosso amigo, que ele disse que estaria sempre conosco, é aquele irmão mais velho, que quando eu estou em dificuldades, claro, elevamos nosso pensamento a Deus sempre, que é o Pai Criador, mas Deus, na sua infinita misericórdia, envia espíritos tão magnânimos para esclarecer nós ainda aqui na nossa jornada. Então, lá no nosso lar, quando nós temos uma música edificante, como temos uma mensagem do Evangelho a nos trazer alento, queridos irmãos, nós nos conectamos com a divindade e somos inspirados a termos pensamentos de esperança, de fé. Somos inspirados, irmãos, diante das provas. Todos nós temos provas. Umas é a prova da saúde, outra é a prova do trabalho, outra é a prova do estudo, a prova com os familiares. Então, trazendo este Jesus que é nosso irmão amoroso, lembrando, não é? Jesus visitava os pecadores. Visitou Zaqueu, que era um cobrador de impostos, muito odiado, não é, pelos judeus, porque além dele cobrar os impostos, ele cobrava mais. Quando então Jesus foi visitar Zaqueu, Jesus não foi lá condenar Zaqueu, chamando a atenção dele, dizendo, olha... Muitos imaginaram que Jesus chegaria na casa de Zaqueu e falaria, olha, você está fazendo tudo errado, Zaqueu, você está cobrando, usurpando. Não, Jesus visitou na casa de Zaqueu e falou do seu evangelho, falou da sua mensagem, do amor ao próximo, do mais forte ajudar o mais fraco. Tanto foi que Zaqueu se viu envolvido por aquela egrégora e no fim da conversa, como a história, os relatos dos evangelistas nos contam, ele se transformou, ele abdicou, ele disse que pagaria aqueles que usurpou. Então, queridos irmãos, quando a gente lembra de Jesus, é aquele amoroso, porque como ele foi posto como muito longe de nós, às vezes a gente esquece nas nossas preces elevar o pensamento e dizer, Jesus, tu é meu irmão, tu já passou por caminhos difíceis, olha como eu estou nesta provação, e nós fazermos as nossas preces nos entregando, pedindo com amor, pedindo com humildade. O inverno é esse tempo, queridos irmãos, de reforçarmos lá no nosso lar, junto dos nossos familiares, esse exemplo que Jesus nunca condenou ninguém. Nunca exigiu que as pessoas não podiam. Ele falava com brandura, falava com amor e as pessoas se tocam. E o nosso texto, que diz que é opinião espírita, ele vem nos chamar também, porque cada um de nós tem suas opiniões, através do conhecimento que a gente vai adquirindo, a gente vai formando um senso crítico. Cada um, diante de uma situação, tem uma opinião. Nessa mensagem de André Luiz,
que ela é baseada, então, na questão 918 do Livro dos Espíritos, que para nós é uma questão fundamental, porque pede qual é os caracteres do homem de bem. O que nós precisamos ter para ser um homem de bem, daria para dizer, porque o homem de bem é aquele que constrói uma vida melhor, pensando nesta vida, mas lembrando que nós temos uma continuidade. Esta é uma passagem que eu vou viver outras vidas, vou encontrar também na minha próxima vida tudo aquilo que eu semeei aqui, vou ter que colher. Se foi uma colheita boa, eu vou me despedir desta minha encarnação mais sereno e tranquilo. E se eu não fiz uma colheita tão boa, eu vou ter que responder, porque é a lei. Esse universo cósmico, todos nós somos interligados por todas as nossas ações. Então eu convido a todos que no inverno a gente possa, uns minutinhos lá, refletir como a gente está agindo, o que eu estou construindo, o que eu semeei. Porque eu não sou apenas esse momento. Esse momento dura 70, 50, 80 anos, mas o nosso espírito é imortal. Eu vou ter muitas outras encarnações. E com a clareza da doutrina espírita, eu posso me preparar para que nas próximas eu já evolua um pouquinho mais. Então, queridos irmãos, na questão 918, Allan Kardec pediu aos espíritos: por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe levará o espírito na hierarquia espírita? Aí os espíritos responderam: o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representem a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então, o verdadeiro homem de bem, que é o que nós almejamos. Às vezes, nós vamos indo ao caminho mais devagar. Mas diz que também, queridos irmãos, a gente tem em nós uma preguiça muito grande. Nós temos uma preguiça muito grande de fazer o bem, mas de praticar situações não tão boas, diz que como é fácil a gente praticar. Então ele também nos diz, Allan Kardec, que o verdadeiramente o homem de bem é o que pratica a lei da justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência, nem sempre a gente para interrogar a nossa consciência sobre os atos que a gente pratica. Perguntaremos se não transgredimos essa lei, se não fizemos o mal, se nós fizemos todo o bem que podíamos, se ninguém tem motivos para se queixar de nós, enfim, se fez aos outros o que desejara que lhe fizessem. Então esse é o verdadeiro homem de bem. E no nosso livro, André Luiz vem nos chamar a atenção. Como cada um de nós, às vezes, tem um comportamento, tem uma fala. Muitas vezes nós não pensamos, será que esta minha fala estava certa? Será que esse conselho que eu dei foi correto? Então ele vem nos dizer que quando a gente aconselha, a gente tem que cuidar o conselho que vai dar, para esquecer o sarcasmo, pois diz que se a ironia carreia fugaz bom humor, gera duradouro ressentimento. Quantas vezes vamos, querer aconselhar alguém por algo que ela fez, mas a gente aconselha, mas fica meio lembrando aquilo que ela fez de errado, não é? Jesus visitava a casa dos pecadores e lá nunca condenava ninguém. Será como nós estamos aconselhando? Ele também nos diz: indaga, mas controla a própria curiosidade. Há venenos de que basta apenas o cheiro para empeçonhar quem os aspira. No trabalho, também nos diz:
Trabalha, mas não se incomode à sombra do anonimato. As raízes que sustentam as grandes árvores são vivas e poderosas na obscuridade do chão. E Chico Xavier, no livro Aprendendo com Chico Xavier, ele se comparava a uma formiga. E ele disse: ah, mas quem sou eu senão uma formiga de menores que anda pela terra cumprindo a sua obrigação? Então, no trabalho, muitas vezes, as pessoas sempre querem destaque, sempre querem que apareçam mais. E aqui a liçãozinha da formiga, Chico Xavier, um médium que era um discípulo de Jesus, porque tanto bem que ele fazia, e ele se colocava como Jesus também, o maior de todos sempre é o menor. Quantas pessoas, através que tem seu trabalho, encontram tantas dificuldades nesse trabalho por se sentirem muitas vezes desprestigiadas, por não se sentirem valorizadas. Aqui ele vem nos dizer que a gente deve trabalhar no anonimato, como as raízes de uma grande árvore, pois ela está sustentando. E aquele que às vezes que é muito alarido, que é muito chamariz para si, será que ele tem resistência moral diante de grandes embates que podem surgir no trabalho? Quantas vezes aquela formiguinha humilde lá, como Chico Xavier disse, trabalha honrando o seu dia a dia. E lá no silêncio, no final da sua etapa, ele cumpriu tudo o que ele tinha para fazer. Também ele nos dizia: quem se reduz à condição de formiga não se melindra quando é contrariado, não se magoa quando é injuriado, não se sente diminuído quando o outro é exaltado. Jesus, o Espírito mais luminoso que nós conhecemos, porque ele encarnou aqui, ele nunca se elevou sobre ninguém, ele que era o maior de todos. Queridos irmãos, como a vaidade faz mal para nós, como o orgulho faz mal, abre chagas no nosso perispírito que depois vão se incrustar no nosso corpo. E aí vem as doenças. Quando Jesus curava os leprosos, ele sabia que a lepra era uma doença do espírito. Por isso que após a cura ele dizia: vai, não peques mais, para que algo pior não te aconteça. E quantos voltaram, nos livros relatam, a ter novamente a doença, porque Jesus vinha e muitas vezes ele chorava, porque ele dizia: eu vim para curar o espírito imortal e não os corpos. Mas foi necessário Jesus fazer os milagres para também marcar mais. Então, queridos irmãos, quantas coisas que a gente pratica no nosso dia a dia e se vai se tornando uma constância, essas práticas não boas, vai marcando o nosso perispírito e lá na frente, é passado um tempo, as doenças vêm, porque eu contrariei as leis do universo, que é amor, caridade, cooperação e auxílio. E quando nós quebramos essa corrente universal, eu vou ter que responder. Aí vem em nós as doenças, as contrariedades, as perturbações psíquicas, tantas doenças psíquicas que nós não víamos há 30 anos atrás e agora é muito comum. É o perispírito que vem ainda em muitas crianças, que eles precisam agora, nessa encarnação, se melhorar. Então a palavra que nós falamos, queridos irmãos, que ela traga para nós sempre um ato construtivo, porque eu vou ficar marcada pelo ato negativo que eu fizer. E o ato construtivo, queridos irmãos, que bom saber que todas as nossas boas ações,
é o nosso advogado lá no futuro, é o nosso resgate, quando muitas vezes nós temos contas para acertar de um passado ou de um comportamento indébito. Nos dizem os Espíritos que toda a caridade, todo o amor ao próximo que eu fizer, eu vou ter na minha conta, e a minha conta vai ser saldada. E se eu não tiver nada para pagar esta conta, queridos irmãos, a dor é o melhor remédio. A dor que nós passamos às vezes, certas pessoas aceitam melhor, as que compreendem, as que têm clareza, as que têm uma consciência de elaborar sobre a vida. E quantas pessoas são revoltadas, perdem a fé, perdem a esperança. Mas se essas pessoas voltassem a se examinar, a olharem para trás na sua jornada e verem como agiram, será que elas fizeram parte dessa lei da cooperação, dessa lei do amor ao próximo, dessa lei de morder a língua em vez de falar tudo o que pensa? Será que tiveram o Evangelho de Jesus vivo para nortear o caminho e nortear a família? É de se perguntar, porque a gente sabe que toda ação que nós fizermos, nós vamos responder. E ele continua, o Espírito André Luiz nos diz: prega, mas governa a própria língua. As pedras não se levantam e nem se arremessam por si mesmas. Ah, essa língua! Quantas situações desastrosas a gente cria para a nossa vida quando a gente não cuida da nossa língua. Às vezes, por alterações, por descontrole, a gente acaba dizendo o que não deve. Jesus dizia a seus apóstolos: nunca coloquem fermento em discussões. Que nós possamos se lembrar disso, porque nós passamos por situações difíceis todo dia. É comum ante o próximo mais próximo. Que nós possamos, queridos irmãos, lembrar desse fermento que Jesus dizia aos apóstolos: não coloque fermento em discussões. Coopera, mas foge à crítica. Sempre que decidas concretizar ideias e planos na exaltação do bem, recorda de Jesus, o governador da terra. Começou o apostolado da redenção humana no obscuro recanto da estrebaria. Essa mensagem que ditou foi Bezerra de Menezes no livro Chico no Monte Carmelo. Também André Luiz continua e diz: chora, mas estuda. A razão das próprias lágrimas. Há muito pranto formado pelos quistos da malquerança ao calor da discórdia. Nos fala novamente da discórdia. Quantas situações escabrosas nós passamos pela discórdia. Ser enérgico, mas brando ao mesmo tempo. Tanto a seca quanto a enchente trazem prejuízo e destruição. Nos diz também: ajuda, mas indistintamente. Os seguidores do excelso mestre são todos irmãos na consanguinidade sublime do amor. E ante o próximo mais próximo, o meu familiar, o meu colega de trabalho, o meu colega lá na academia, o meu colega aqui no grupo espírita que a gente frequenta, ele nos diz: sintamo-nos sob as bênçãos do Criador, na certeza que todas as criaturas existem e crescem interligadas no abraço universal da fraternidade. Para a frente e para o alto, sim, que nós possamos ter Jesus nesse inverno, Jesus que venha nos confortar e que nós, nos momentos difíceis, chamamos Ele lá no nosso lar, contamos para Jesus nossos problemas, nossas dificuldades, e temos essa esperança para a frente e para o alto. Demandamos a vanguarda com os lábios borbulhantes de compreensão e alegria. E Jesus dizia: vinde a mim, benditos de meu Pai, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me saciastes,
Estive nu e me vestistes. Estive enfermo e prisioneiro e me visitastes. Chico Xavier conta que ele sempre tinha uns trocados junto com ele, que quando ele passava perto de um irmão da rua, um ambulante, ele sempre dava uma moedinha a ele, nunca falava nada, pois ele via que junto com aquele irmão tinham vários espíritos desencarnados e que ele tratando ele daquela forma, com cordialidade, ele recebia gratidão. E aqueles que destratavam os ambulantes ou criticavam, dizendo, por que você não trabalha, por que você está aí? Ele percebia o ódio que era lançado a esses irmãos. Ali também o texto ele nos disse na crítica, quando agora a gente às vezes vê alguém lá na rua, né? Tem dias e semanas que parece que tem mais irmãos perambulando, que se perderam, que fracassaram. Sabe lá a condição que levou esses irmãos a estarem na rua. Então imaginamos nós agora chovendo assim, eles estão lá vivendo embaixo da marquise, como Jesus. Pois se nós soubéssemos, queridos irmãos, a história de vida de cada um deles, o porquê será que ele chegou aonde ele está? Será que nós teríamos que olhar lá na condução dos pais, quando ele era jovenzinho, quando ele era adolescente? Será o que faltou para ele estar ali na rua, morando daquele jeito, sem um lar, sem ninguém? Então, cabe a nós sermos fraternos, não pensarmos o porquê, mas usarmos o inverno, queridos irmãos, nas nossas preces, pois nós, sempre também Chico Xavier dizia que sempre atrás de nós tem alguém que sofre mais, sempre tem alguém que tem um problema maior que o nosso. Então, que nós possamos, nas nossas preces, pedir para aqueles irmãos que se encontram nas ruas, auxiliá-los agora no inverno também, fazer orações pelos irmãos que se encontram nos asilos. Quantos irmãozinhos estão nos asilos que são abandonados pela família? Não nos cabe julgar que nem Jesus, nos cabe sim fazermos a fraternidade, mantermos essa corrente do universo, que é uma corrente de fraternidade, e poder auxiliar. Pois Jesus disse que quando auxiliaríamos o mais pequenininho, estaríamos ajudando ele. E nós, através da nossa fraternidade, do amor ao próximo, nós vamos também tendo créditos de melhora. E nós, lá na frente, quantos de nós não vamos precisar ter créditos para nos auxiliar a passar por esta encarnação? Somente assim atenderemos ao divino chamado, comparecendo diante do Cristo para repetir com os servos fiéis: Senhor, eis-nos aqui, faça-se em nós segundo a tua vontade. Queridos irmãos, então, continuando nessa egrégora que nós juntos elaboramos, pois todos nós lembramos das passagens de Jesus, nos ligamos ao alto. Vamos agora fazer uma oração e nessa oração pedir por nós, por nossa família, pedir pelos que sofrem e pedir para que nós possamos, diante das dificuldades, crescermos e evoluirmos. Deus de infinito amor, de infinita bondade, gratidão por estarmos hoje nesta casa de oração. Ó nosso Pai Criador que nos ama e que nos aguarda a nossa evolução. Tu sabes, Pai, das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, das angústias que vai em nosso coração, das dúvidas que temos, dos medos. Ó Pai de misericórdia, ilumina o nosso espírito para que possamos sim enfrentar a tudo, lembrando que Tu nos ampara. Dai-nos força, Pai, para sermos perseverantes na prática do bem,
calando nossa boca diante da discórdia e nos fortalecendo para que possamos dizer palavras de amor, ternura e compreensão ao nosso próximo. Ó Pai de misericórdia que nos ama, abençoe os nossos irmãos que sofrem nos hospitais, aos nossos irmãos que passam por doenças do câncer. Abençoa, Deus, nossos irmãos que se encontram nos asilos desamparados, sem visitas. Abençoa, Pai, os irmãozinhos, as crianças nos orfanatos. Abençoa também, Pai, os moradores de rua que se perderam na sua caminhada, que eles possam todos sentir as vibrações do Teu infinito amor os envolvendo, para que possam despertar e recomeçar um novo amanhã com mais equilíbrio e paz. E nós, Pai, te agradecemos e te pedimos, abençoe nosso lar, nossa família, nosso ambiente de trabalho e fica conosco hoje e todo sempre, a nos guiar sempre para o caminho do bem e que assim seja. E nós agradecemos a presença de todos. Obrigada.